pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da engenharia. Que legal, mais uma vez a gente está aqui com vocês, trazendo conteúdo de qualidade na nossa área. Agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores que permitem o canal se manter no ar, né, Gi? Quem são eles? Vamos aqui agradecer a Soprema, a Procrio, ao IDD, a Soncine, a Imper Solutions. Nosso muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, pela parceria e por manter o nosso canal no ar e possibilitar a gente levar a informação aí cada vez mais longe, né? Sim, vamos chegar, vamos atravessar a fronteira. Acho que já estamos. Já estamos atravessando. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema bacana, hein? Bacana. É a primeira... Quando a gente chega na edificação, é o que a gente vê primeiro. Vamos começar falando um pouquinho de fachadas, não é não, Gi? Olha, o currículo e o nosso convidado de hoje, olha... Aqui, gente. Eu acho assim, ele ainda só não me cancelou porque eu acho que eu devo ser um pouquinho boazinha, né? Porque eu enchia tantas paciências dele. Eu nem sei como ele aceitou o programa. Ele fala assim, de novo a Gisele me chamando. Não vou nem ouvir. Não, brincadeiras à parte, pessoal. Mas de peso, hein, com certeza. Esses dicas já, a dica inicial. Não perca esse episódio. Vou falar um pouquinho aqui do nosso convidado, que é claro, depois ele vai contar para nós aí. Ele é engenheiro civil, ele é mestre em engenharia, ele é doutorando em engenharia de materiais. A gente tem um doutor hoje aqui. Olha só, pessoal, tá vendo? A experiência, a gente não é muito de falar a idade, mas ele tem aí experiência de 30 anos no mercado, mais de 30 anos no mercado. Bagagem, hein? Muita história para compartilhar com a gente. Opa, então seja bem-vindo, professor Renato Saad. Muito bem-vindo, professor. Obrigado, eu que agradeço por vocês terem me convidado aqui. Mesa. Maravilhoso. Eu meio que me convidei, né, Marisa? Não, mas tá na lista. O nomezinho tava lá, ó. Já tava lá, Renato Saad. Que bom. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, admiro, acompanho vocês. Não sou da área de permeabilização, mas já fiz muita produção, sabia? Olha, que legal. Eu fazia com detalhe, né? Pegava ali o perfil, fazia a manta virando, sobreposição, juntas. Só, e a única vez que eu resolvi não usar uma manta e resolvi usar uma pintura, deu ruim. Deu ruim. Eu fui inventar, né? Mas eu tava firme. Aí foi um problema do produto, né? Não foi da técnica. A técnica foi bem avaliada, bem estudada, a 4 mãos. Tinha outras equipes de engenharia analisando. A gente queria diminuir queria aumentar a capacidade de carga de um heliponto. Então, ao invés de usar manta dupla, a carga da impermeabilização. E com proteção mecânica armada, diminuir tal, a espessura também, né? Usamos pinturas, né? E as pinturas não. Já na aplicação já deram problema. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. E não deu certo. Mas, professor, eu fiz aqui um resumão mesmo. Agora conta para nós aí um pouquinho de como você, o senhor... Não, você, Você. Né? Eu linhas brancas aqui porque eu não vou pintar, porque eu acho horrível. Né? Minha esposa gosta assim, gosta da barbinha. Então, eu demorei para tirar esse que eu vivia falando, senhor. Não, é você. Hoje eu já pergunto que a gente está em um canal público, né? Mas conta para nós como você caiu aí na engenharia, na patologia. Conta para nós um pouquinho aí. Eu caí mesmo, né? Eu gostava de exatas e meu pai queria que eu fizesse civil e eu nunca tinha nem entrado num canteiro de obra, né? Numa obrinha. Meu pai vivia fazendo casinha, vendendo e eu... criança, né? Não me preocupava com isso. Gostava de andar nos caminhões, que ia lá na loja de material de construção e andava no caminhão ali, né? Levar material. Era o mais próximo que você tinha de construção ali, né? É legal andar lá na boleia. Eu gostava de exatos, os 2 primeiros anos é só exatos na civil, então eu estava em casa. Quando chegou no terceiro, que era para definir, e da nossa época era ano, né? Não era semestre, não sei vocês, mas o meu era... Eu sou da Unip, né? Eu peguei parcial. A Unip eu comecei em 90, foi a transição do IEP, que era o Instituto de Engenharia Paulista, para a Unip, para a Universidade Paulista.
Professores bons, foi muito bom. E depois eu entendi, eu morava lá no Mackenzie, mas fui lá para Bacelar fazer. É longe, quem não conhece São Paulo, é um caminho interessante. Sim. Naquela época não tinha Uber, né? Tô falando de Só transporte 35 público, né? anos, né? Atrás. Aí lá no terceiro ano, eu quase fui. Eu gostava de computação, era do momento, né? Nós estamos falando de 1992, né? E aí meu pai, não, vamos construir junto, quero você formar em engenheiro civil. E minha mãe, não, vai fazer o que dá dinheiro, vai fazer mecânica, vai fazer computação, que dá dinheiro. E eu, vou fazer o civil, vai, meu pai tá, eu vou ver o que é. Aí resolvi na civil, primeira aula, professora Maria Noronha. Nossa, que olha! Ela veio me falar de tubulão a céu aberto, no pé ali da Anchieta, com imigrantes, não sei o que, concreto. Eu não sabia o que era concreto, não sabia o que era tubulão. E os meninos conversando, né? Os meninos já faziam estágio, né? Tudo no mesmo nível com ela. Eu falei, tô lascado, vou bombar aqui. Aí corri pra biblioteca, primeira coisa, né? Corri pra biblioteca e fui ver. O que era um tubulão? O que era um concreto? Primeiro. Areia, pedra, aí foi, né? Eu tomei gosto, né? E como eu tive aqui, foi o último ano que ela deu aula. E ela era maquinzista, mas o Digênio, que era o dono já falecido, né? Da Rede Objetivo, Unip, ele gostava muito dela. Então ele chamou ela deu aula aquele ano, aí ela parou de dar aula, mas ela continuou ainda uns 20 anos para frente, ainda trabalhando. E ela já era uma senhora de uns 60 e tantos anos, ou seja, foi até uns 80 trabalhando. Né? E ele bancou ela esses 20 anos. Ele pagava as aulas dela, mesmo ela não dando aula. Tanto que ele gostava dela. Interessante, né? Acho que é legal deixar isso registrado. Sim, sim. E aí, naquele ano, então, eu vi com ela dava aula de materiais, né? De construção civil. O laboratório era com o Simão Plixunic, também, que é um grande Só os nome. mestres, só. Uma boa. Aí chegou no final do ano, ela precisava de estagiário. Ela estava com bastante serviço. Ela me chamou. Aí estava eu, uma colega, Cláudia, e ela precisava de mais dois. Eu chamei o Alexandre Tomazelli, que vocês devem conhecer. Sim. Era meu colega de turma, nós fomos estagiar juntos, com a Maria Noronha. Depois ele foi sócio dela, né? E mais um colega que hoje está na Sabesp. Bom, ali eu vi patologia pela primeira vez. Falei, que é isso, né? Que mercado é esse? Então a gente ficava lá mapeando estrutura de concreto, subindo em fachada e vendo corrosão, reforço, e na época era chapa metálica, né? E a gente tinha que saber traço, e eu acompanhava ela nas obras, eu era motorista dela, né? Aí eu levava ela e já tinha uma aula na obra, né, professor? Eram aulas, verdadeiras aulas. Eu achava engraçado que ela acabava de dar treinamento, aí os engenheiros das obras que estavam lá no treinamento, né, na obra mesmo, né, ela ia lá na obra, dava o treinamento de traço, desenvolvia o traço lá, e depois quando acabava, todo mundo vinha com um papelzinho, professor, eu estou com um problema na minha casa, assim, tem uma trinca aqui, tem um não sei o quê. Eu falei, não tem nossa, jeito. Um dia eu vou ser Já assim. né? Hoje é assim, né? Consultoria de graça, né? Eu falei, Dá um treinamento, pessoal, então, eu tenho um caso assim, o que eu posso fazer para isso? Todo mundo quer, né? Esse produto aqui vai funcionar na minha laje, lá de casa, que eu tô com um probleminha. E eu e o Alexandre, puxa, a gente quer ficar. Aí fizemos só o período de férias, foi de dezembro até fevereiro, mais ou menos começou o terceiro ano, puxadíssimo, né? Não, o quarto ano puxado na faculdade, aí a gente parou de estagiar e aí não conseguimos mais voltar para o mercado, né? Quando a gente se formou, ele foi para uma área de recuperação e eu fiquei em construção. Então, eu fui trabalhar com o tio, depois eu fui fazer mestrado na Poli, fiz 2 anos de Poli, terminei os créditos, mas achei que estava muito teórico, mas ali eu tive minha fundamentação em materiais. Isso é legal. Bom. Né? Tive aula com a Maria Alba, Paulo Helene, Varrango Pian, só com a nata, né? Sim. O Sabatini, a Mércia, turma feríssima. A Mércia né? é sensacional, eu gosto muito. Gaspar Giannichini, que já faleceu também, era um cara muito bacana. O Selmo Cooperman, que ele era o meu orientador. É uma mãe, né?
Quando você falou que não sabia o que era concreto, eu lembrei de uma frase, um fato que ele contou, assim, que eu visitei ele, eu tive o prazer de conhecer o professor Selmo, e ele falando, assim, que hoje a engenharia está muito diferente nas universidades, né, que um dia ele perguntou para uma estagiária ou engenheira de alguma obra se ela tinha feito a cura do concreto, e a menina olhou para ele e falou assim, mas o concreto tá doente? Nossa. Perguntou exatamente isso. E aí, isso me marcou tanto na visita com ele. Eu fiquei pensando, falei, gente, não é possível. Não é possível, né? A que nível estamos E o chegando? concreto, a cura é consagrada. Se Sim. fosse da fachada, do argamassa, tudo bem, né? Mas o concreto... Aquilo me doeu tanto que eu acho que eu falei, meu Deus, eu nunca vou esquecer essa frase. Mas ele, professor Selmo, Ele é uma sensacional. gracinha, né? Ele é Demais. super Super simpático, tem paciente, atencioso. didático, E aí ele era meu orientador, eu ia estudar concreto massa, eu não queria, eu falava, eu queria patologia, queria voltar para patologia, amava a patologia, né? Eu comi os relatórios da Maria Noronha, eu aprendi a escrever e passei para os outros estagiários, né? Eu observei que tinha uma sequência de montagem, que hoje tem até curso, né, para fazer, mas na época não tinha nada, né? Tudo na mão desses. E ela era, nessa época, ela ainda já não era mais sócia do Alfredo Falcão Bauer, mas ela... tinha um escritório muito próximo da Bauer, então a gente vivia na Bauer fazendo ensaios e tal, né? Conheci o Alfredo, o pai, né? Hoje a gente tem uma amizade bacana com o Roberto, né? Permanece. Então, nessa época, eu insisti em fazer patologia. Eu fui fazer patologia concreto projetado, nada a ver, né? Aí Antônio Figueiredo, que é um fera do concreto projetado, concreto com fibras e tal. Aí eu falei, Toninho, aí Toninho era meu conselheiro, Toninho, tô apaixonado, quero casar, não tô ganhando dinheiro aqui, quero voltar ao mercado. Ele, vai então, vai. Tinha planos para você, mas tudo bem. Aí voltei para o mercado, no mercado o Tomazelli, chamei o Tomazelli, vamos montar um escritório? A gente montou um escritório, isso em 2000, que durou, não, em 98, durou até os anos 2000, até 2000. Aí depois ele ficou com a Maria Noronha, foi sócio dela, fui trabalhar com ela, e eu fui carreira só. Aí chega uma hora que o mercado fala, você não pode ser só um profissional, você tem que ter um mestrado. Aí eu tinha trauma da USP, né? Quantas vezes eu dormi dentro do carro na USP, eu passava final de semana no laboratório fazendo ensaio. É bem puxado, né? Puxado, O mestrado, assim, bolsista mesmo, é puxado, né? Aí fui, né, para o IPT, achei o IPT, que era noturno, conversei com a esposa, fui de novo no Toninho, quero voltar ao mestrado. Já conversou com a família? Conversa com a família, porque antes era solteira, agora está casado e é traumático. Né? O mestrado, gente, vocês têm que dedicar. São aqueles 2 anos ou 3, né, que eles sempre deixam um aninho a mais de lambuja, porque ninguém acaba, ainda mais trabalhando. Sim. Não que o pesquisador não esteja trabalhando, mas a gente não está direto na pesquisa. Focado, né? Você não fica focado. Isso, né, isso, eles ficam bravos, né? É igual você fala, a minha esposa, ela pergunta para ela, a professora, né? Professora, a senhora trabalha? Eu só dá aula, né? Mas a senhora tem casa? Eles acham que mora na escola e dá aula não é trabalho, né? Mas só esse parênteses. Então, eu trabalhando é mais difícil. E o IPT é legal porque ele fazia uma merchandise aqui, um jabá do IPT. Eles são muito experientes, a maioria deles são doutores, que fizeram inclusive fora, né, doutorado, mas com experiência do dia a dia, da prática, isso que é legal, né? Então, eu conversava com o Claudio Mitidieri, Ernesto Tomás, conversava o Fúvio, né, a Maria Cultz, conversava assim de igual para igual e eles me davam a informação que eu precisava. Então, no meu dia a dia, eles resolviam meus problemas. Na hora de fazer os ensaios, são eles que fazem, sabia? Você não tem que você estar lá no laboratório. É o laboratório que faz. Você só tem realmente que ler, acompanhar os ensaios e interpretar, discutir e tal. Meu orientador não era ninguém conhecido, era da área de estruturas, Roberto Tadakuma, e ele se aposentou quando eu entreguei minha dissertação, mas foi uma mãe também. Foi tudo certinho. Legal. Mas foi gostoso, né? E aí eu vejo minha vida profissional fazer isso depois do mestrado. Então o mestrado é um diferencial, né? Até então não dei aula. Só fui dar aula em 2015. Eu estou falando do mestrado, eu parei na Poli em 97, volto em 2003, termino em 2005 e só vou dar aula em 2015. Caramba, 10 anos, hein, professor? Ficou 10 anos na prática aí, no dia a dia. Mas eu não dou só aula, né? Eu não vivo da aula. Eu dou aula uma vez por semana no Mackenzie.
né? Então, o Mackenzie hoje foi uma oportunidade que se abriu. E aí o Mackenzie agora está exigindo todos os professores o doutorado. Ainda mais da pós-graduação. Aí eu falei, bom, eu vou ter que encarar o doutorado. E o medo de encarar o doutorado, né? Porque já conhece, já conhece mestrado, 2 mestrados, né? E É aí, difícil. E aí eu estou lá, né? Eu fiz uma entrevista, passei, a Juliane está lá com a gente, né? Fazendo. Ela também não esperava estar lá. Mas eles têm bons laboratórios, os professores também são muito bons. Tem um professor lá de Nano, né? Que ele é o cara que mais escreve artigo internacionalmente. E é lá do Mackenzie, é o Marcos Eberle, né? Eu sou fã desse cara. Ele é químico e tal. Quando você fala que você é civil, eles já olham meio torto. Mas pode vir alguma coisa boa da engenharia civil, né? Mas é isso. Bom, minha vida é isso. E desse tempo todo é carreira de consultoria. Saí do concreto. Em 2015 é quando eu começo a dar aula de fachada, de argamassas e cerâmica, e revestimento aderido. É aí que eu resolvo, bom, o mercado está meio paradão, né? 2014 para 2015, e eu vou arriscar. Vou focar só em fachadas. Que até então era um patologista generalista, mexia com tudo, estruturas, impermeabilização, telhado, tudo que você imagina, fundação, fiz muito reforço de fundação, assim, de especificar e acompanhar, né? Mas sempre acompanhado de um engenheiro de estruturas e um engenheiro de fundações, porque não são minhas praias, né? Eu falo isso para os alunos, a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Isso é muito importante, a gente sempre pontua isso também nos episódios. E eu sempre andei no meio das indústrias, né? Então, porque faz parte das soluções, né, professor? A proposta, a análise, o diagnóstico, a proposta de solução envolve muitos materiais, né? Tem que estar ali muito próximo. Tem que estar junto, né? Não tem... E eu gosto de química, né? Então já facilitava também, né? Então é muita química, essa química da construção, o princípio ativo, né, do produto. Isso é muito bacana. É legal ouvir isso, porque eu não gostava de química e estou na indústria química tem 13 anos só. Tá vendo aí? Professor, até aproveitando aí que você falou que começou a ir para fachadas, né, para a parte de fachadas, seria interessante até antes da gente começar a desenvolver o tema, conceituar um pouquinho para o pessoal que segue a gente, né, o que são as fachadas, né, a importância delas para nossa edificação. A gente vê muito a estética, né? O pessoal vê mais assim, porque a primeira coisa que a gente vê quando chega num empreendimento, numa edificação, é a fachada, né? Tem como conceituar, assim, pra gente parece que é meio lógico, mas... Parece, né? Na realidade, a gente fala em vedações verticais, né? Até a norma de desempenho, a parte 4, sistemas de vedação vertical interno e externo. O interno é chamado de compartimentação e o externo, a envoltória, é realmente o fechamento. Então, tudo que fecha. Então, fachadas envolvem não só as paredes, como as aberturas, janelas, então as esquadrias entram em fachadas também. Apesar deles terem a norma deles, não cai na 15575 de desempenho, mas a gente, quando dá aula de vedações, tem que falar de esquadrias, né? Faz parte das envoltórias. Bom, é envoltória, basicamente. Ela valoriza a edificação, tem poucos estudos, mas a gente sabe de casos de edifícios que passaram por retrofit, que triplicou o valor do imóvel. O pessoal passava em frente e não dava nada pelo empreendimento. Aí passou pelo retrofit, mudou a cara. Né, e aí que você olha assim, você fala, nossa, que fachada bonita. Então, a fachada é o primeiro impacto que você tem. E quando você olha e vê uma fachada feia, o imóvel está desvalorizado. Você sabe que em algum momento alguém vai chamar... vai ter uma chamada de capital para fazer a reforma da fachada, vai custar caro. Então, é o cartão postal daquela edificação. O Paulinho brinca que nós somos dermatologistas, né? A gente mexe a pele, tem que estar bem, né? É boa analogia, gostei. Gostei. Professor, e a gente vê muito, assim, aqui na nossa região sudeste, né, em São Paulo, eu trabalho com projeto de impermeabilização e a gente vê cada vez mais uma demanda maior por projetos de fachada. Né? Mas em algumas regiões do país o pessoal ainda não tem essa cultura ou desconhece, né? Nossa, existe um projeto de fachada? É interessante para os empreendimentos ter o projeto de fachada, professor? O que contempla um projeto? Então, a norma 7.200, que é a norma de preparo e execução dos revestimentos argamassados,
ela é de 1998, ela está, inclusive, desatualizadíssima. Ela ainda fala em Bem maturação de cal, ela está bem desatualizada. Mas ela, naquela época, já falava que deveria ter um projeto de fachada. Nossa, olha só. Quer dizer, não é novo, né, professor? Não é novo. Não é novo. O projeto de fachada, se eu não me engano, começa com o professor Hageb, que era lá do Mackenzie, que era sócio da Maria Noronha e tal. E, inclusive, ele é chamado lá para Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, a professora Ângela Massueiro, a Denise Dalmolin, né? Que são ícones aí da patologia do concreto, do revestimento. E ele foi chamado para treinar elas a fazer projeto de fachada. O professor Ângelo Juste, lá em Pernambuco. Ou seja, ele dissemina para o Brasil inteiro o projeto de fachada. Isso naquela época, né? 98, anos 2000, comecinho dos 2000. Eu, como patologista, eu tenho meus projetos de recuperação de fachada. Legal. Que é diferente do projeto de fachada. Então, Entendi. E eu tive a oportunidade de entrar nesse meio, porque eu sei onde dá o problema, eu posso fazer. Mas eu preferi não misturar, sabia? Eu não faço projeto de fachada. Então, quando me ligo, aí eu já indico. Porque tem escritórios focados nisso. Exatamente. Né? Eles são especializados, eles vão estudar a deformação. Então, a importância do projeto de revestimento de fachada é a Polícia Rodoviária Federal, né? PRF. Projeto de Revestimento de Fachada. Essa é boa, vou até anotar essa. PRF, Polícia Rodoviária Federal. Aprendi essa com um colega. Então, o que acontece? Esse projeto, nós não temos norma para revestimento de argamassa, mas tem uma norma muito boa para revestimento cerâmico, que envolve o argamassa, que é o projeto de revestimento de fachada, é a 13755. Né? É uma norma que sai de 11 páginas para 57 páginas, ou seja, de 96 a 2017, ela virou um manual. Então, ela fala de reforço com telas, como executar uma junta de movimentação, de dilatação em fachadas, as camadas, o painel teste, aquela questão de você testar o chapisco, testar o embolso, testar a argamassa colante, testar a cerâmica, testar a argamassa em rejunte. É um sistema muito complexo, tem muitos detalhes ali, é uma cadeia muito longa, é uma corrente longa. E como é uma corrente, qualquer elo que falhar ali, a gente tem um colapso geral. Entendeu? É algo que eu sempre explico, assim, muitas vezes a gente fazendo o projeto de impermeabilização, tem cliente que quer informação de como vedar ou impermeabilizar a fachada. Eu falo, gente, projeto de fachada é outra coisa, tem que envolver um especialista, Exatamente. né? É um escopo diferente do da impermeabilização, porque são solicitações diferentes, né, professor? Ele precisa estar analisando, eu falo, não é simplesmente fazer uma vedação. Você tem que ver, principalmente nos aderidos, dimensionamento de junta, traço lá do embolso e tudo mais, né? Então, eu falei, não é muito a minha importante. praia. Então, a gente também indica aos colegas saber respeitar aí as especialidades, né? Que é uma coisa que a gente foca bastante até. Eu já falei isso, Cada mas macaco seu caso. Exato. Eu costumo dizer, cada um no seu quadrado, né? Porque... Mais moderno. Esse é mais moderno. Eu entreguei minha idade aqui agora. Entregou, professor. Aqui a gente vê... Eu tenho uma filha de 16 anos, então é bom que eu já sei todas as falas da moçadinha aí. verdade. Então eu já vou aqui, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Com certeza. Você lembra aquele caso, Marissa, que eu te passei? É um problema de fachada, são os dois últimos pavimentos, só que também se percebe as manchas no teto. Aí a comissão do condomínio me chamou, mas não queria só fachada, queria que eu resolvesse o problema de impermeabilização. Eu falei, não faço. Aí eu chamei a Marissa. A Marissa me indicou um outro colega, fez a proposta dele. Legal. E mandei as duas propostas. Sabe a resposta que veio do cliente? A gente resolveu contratar um mais especial, como é que é? Mais completo. Como se eu fosse incompleto. Tipo né? assim, o que faz tudo? É o que faz tudo. Deus. Aí eu respondi, ele é engenheiro, hein? Eu respondi pro síndico, né, que é engenheiro. Falei, eu te entendo, eu já fui assim, fui bem generalista, hoje eu prefiro não correr esse risco. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Você tem meu telefone na hora que der ruim. Mas na hora que der ruim, o meu preço é o dobro. Gente, é assim. Posso falar para cá os meninos aí? Pode. O professor tem mania de mandar recado. Pode mandar. A gente trilhou 30 anos, alguma coisa a gente aprendeu nesse período e continua aprendendo. Mas não adianta você... eu não tenho...
se eu envolver a Maressa, meu custo vai ficar mais alto. Mas é aí que você peneira o mercado. O mercado sério quer os bons profissionais. O ruim, meia boca, e que vai dar o mesmo trabalho se fizesse. Exatamente. Você vai cobrar menos, vai ter tanto trabalho quanto e vai se arrepender depois, com risco até levar um processo, porque se não Exato. funcionar ali, foi o caso do Eli Ponto, eu estou com um processo nas costas. Caramba, eu tenho que deixar isso registrado. É. Porque, e olha, foi feito a 4 mãos, eu falo até a 6, porque eu envolvi a indústria na época, era um sistema de pinturas de poliuretano, aplicados no mundo inteiro, em estacionamentos, em pontos, e tudo belezinha para funcionar. O dólar, foi 2008, o dólar deu uma aumentada, né? Foi aquela quebradeira do Banco Lemon lá, o mundo inteiro, sumiu o produto lá fora, aí eu fui procurar um nacionalizado, né? Foi aí que eu dancei. Então, gente, não vale. Tem que ter um. Na área de estrutura não tem jeito. Eu não me arrisco. Fiz muito reforço com fibra de carbono, fiz reforço com chapa, sempre um calculista do meu lado. Eu acompanhava a obra, eu fazia todo o mapeamento. Você tem como fazer essa parceria bem. E todo esse levantamento cadastral, você pode fazer. Eu vou lá, mapeio tudo, meço o potencial de corrosão, meço a extensão da corrosão, fotografo, beleza. Entrega agora para o calculista, faz uma parceria com ele. Ele vai assinar embaixo junto com você que o reforço agora é assim. E você acompanha a obra. Então, eu tenho 2 etapas na minha vida, né, assim, com esses colegas. Toda a parte, eu já combino com eles, a parte de levantamento cadastral e acompanhamento é comigo. A parte de projeto é com você. Faço isso, inclusive, com projetos de fachadas. Mas deveria existir mais, professor. Assim, uma coisa que eu tenho para mim, né? A engenharia, ela precisa ser mais colaborativa do que competitiva. Com certeza. Porque a gente vê o quê? Muita competição e competições desleais, na minha opinião. Desleais. Né? Eu vi o preço do concorrente desse prédio. O que faz tudo. Faz tudo, né? Por mais que eu abaixasse meu custo, não chegava no preço dele e eu risco muito. Não vale a pena. Então, os profissionais, eles precisam aprender a trabalhar colaborativamente. Não adianta eu ficar aqui, Maressa, a gente está aqui colaborando aqui, mas lá fora eu estou competindo com você. Não é a ideia, né? Então, se cada um ficasse e focasse no seu quadrado mesmo, a gente teria uma engenharia um pouco mais produtiva, um pouco melhor. E com certeza com mais qualidade, né, professor? Sem dúvidas. Fazendo dentro da sua especialidade, ia fechar com qualidade. Esse negócio de que nem o professor colocou, faz tudo. É o que a gente sempre fala, quem faz tudo não faz nada. Você quer ver a norma de inspeção predial que saiu agora, né, recente? Ela deu uma travada e agora saiu com... Eu não acompanhei, mas isso eu ouvi dos colegas. A inspeção predial começou com um check-up geral do edifício. Eu tive uma equipe grande de engenheiros, a gente prestava serviço para os grandes fundos de pensão, Previ, Econômicos, Petros. Eu fazia civil, meu sócio era projeto estrutural, né? Ele fazia a parte civil também junto comigo. Se arriscava no de bombeiros, então eu fui estudar a parte de bombeiro, mas também não achava muito certo. Mas eu tinha um engenheiro eletricista que fazia a parte de elétrica, tinha um engenheiro mecânico que fazia toda a parte mecânica. Então, elevador... Entende de elevador? Pressurização. Os laudos dele de elevador, de pressurização, eram dessa grossura, assim. Então, assim, eu nunca não trabalhava. Aí começou aquela questão da inspeção de recebimento de obra nova, né? Antes de entregar para o cliente, ia toda a equipe. Ia uma arquiteta para ver os folders, porque tem muita ação que o cliente vê, mas tinha um sofá aqui no meu wall, e cadê o sofá? Eu comprei desse jeito. Aqui tem uma parede preta, assim, com aqueles negocinhos, e tá liso. O cliente vê isso. Então, eu comecei a fazer isso com a equipe completa. O mercado não deu valor, né? E nós mesmos, engenheiros, você pede uma inspeção predial, uma vez eu pedi para um colega para um prédio meu. Ele vai escutar esse podcast. Vocês cortam isso aqui, tá? Corta. Ele fez tudo. Eu falei, mas você fez tudo? Você fez elétrica, hidráulica, mecânica? Que senão não tem um custo competitivo. Eu falei, não é. Eu não queria custo, eu queria fazer a coisa bem feita. Sim. E eu achei, como ele era lá do IBAP, né? Ele vai fazer como manda o figura. E a norma de inspeção deu uma travada porque os engenheiros eletricistas entraram e falaram, não, civil, vocês não vão fazer elétrica, quem vai fazer elétrica somos nós. E olha, é verdade. Tá certo. Tá certo, eles não estão errados. E pensa que a civil não está criticando eles. Agora, é inviável fazer uma inspeção predial? Não é. Não é. Se você souber organizar e trabalhar,
É que nossos preços estão muito fora da realidade. A gente vende responsabilidade, a gente vende. A gente está mexendo com vidas humanas. Sim. A gente tem uma responsabilidade social muito grande. É altíssima. A gente não pode sair, gente. Um menino fez estágio comigo, 1 ano, se formou, aí apareceu 2 anos depois com o cartãozinho dele, fui olhar o cartão, olha, projeto de impermeabilização, projeto de elétrica, hidráulica, patologista, estrutura, fundações, desenhista, avaliação, período, 2 anos de formação. Eu virei para ele e falei, dá aqui, some com esse cartão na minha frente. O risco que você está correndo. Aí você vai falar que você se formou comigo, né? Que foi meu estagiário, nem fala isso Nem por aí. fala por aí. Mas é isso que ocorre muito com esses novos que a gente vê chegando, assim. Às vezes não é nem por maldade que quer fazer, mas assim, puxa, agora eu sou engenheiro, eu tive elétrica, eu tive hidráulica. Eu também já fui assim. É, né? a gente tem aquela sede de querer ajudar, mas a gente precisa entender aonde é o nosso lugar na cadeia. E olha, o mercado está aceitando bem isso. Tá? Eu posso não fechar todos que chegam lá, e nem quero, que eu não dou conta. Mas os que fecham bem. Né? Então, se você souber, eu vou me especializar em impermeabilização, fica bem. Você falou uma coisa interessante. Como é que impermeabiliza a fachada? A gente não impermeabiliza a fachada. Lembra aí, pessoal. Fachada, gente, a gente fala em estanqueidade. Então, ela tem que permitir, inclusive a norma 13281, que é uma norma que vai entrar em vigor agora dia 15 de agosto, ela é de critérios e requisitos de desempenho para argamassas. Então, vão ser, se eu não me engano, são 8 ou 11 ensaios que todo construtor, seja comprando argamassa industrializada, seja virando ela na obra, misturando na obra, vai ter que ter a análise da sua argamassa. Então, granulometria, tração na flexão, compressão, difusão do vapor d'água. Esse é um ensaio novo, que ninguém nunca fez. Então, a fachada ela precisa respirar. Ela tem que permitir essa Tem que permitir o vapor né, d'água. Se a gente pega lá aquela analogia, é a pele. É a pele. Né? Se você colocar um material, você começa a suar e a água fica lá dentro. Você começa a reter E líquido lá. O que acontece? Vocês já viram a quantidade de edifícios novos, problema de condensação? Verdade. Muito. É verdade. Aí. Que tinta que eu uso? Às vezes não é a tinta, às vezes é um detalhe, um rofo, um detalhezinho na fachada que joga água para fora. Já viram as edificações antigas, né, as romanas? Elas tinham aqueles balcões, aqueles detalhes. Para que era? Era para jogar água para fora da fachada, não era só a beleza da coisa. Não era só estética. Né, professor? Olha só. Porque essas fachadas lisas nossas, a água desce igual uma cachoeira ali, forma aquele filme, e qualquer fissura, por capilaridade, vai parar lá dentro. E há fissuras invisíveis aos olhos. Sim. Olha só, tá vendo? Você vê como é complexo? Demais. Né? Não é então, assim, vou escolher um material e pôr lá na fachada. Tinta, quero uma tinta elastomérica, eu vou... Tinta anti-mofo. Então, eu tive um caso, foi bom você ter falado isso. Foi em 2002. Não, foi logo que eu comecei a montar a empresa, foi em 98. Eu fiz um trabalho multidisciplinar. Então, eu tinha um problema com um cliente crônico, que você pintava em 6 meses, estava mofada a fachada. Gozado que não mofava por dentro, mas por fora, só por fora. Mofava tudo, aquele preto, ficava preto. E podia lavar com cloro, podia aplicar 2, 3 mãos seladoras, e aplicar tinta antimofo. Não funcionava. Estou falando 98, nós não tínhamos tintas emborrachadas ainda, não tínhamos tintas que respiram, que hoje nós temos essa tecnologia. Hoje nós temos tintas autolimpantes, né? Através do sistema Lotus, que é aquele sistema de micropelos, né? É tudo nanotecnologia. Ou então, por repelência, os silicones. Nós não tínhamos isso. Tintas cimentícias, não tínhamos. E eu não entendia, porque eu pintava, 6 meses, voltava o problema. Aí eu fui na USP. Eu tinha acabado de sair da USP, tinha parado meu doutorado lá, fui procurar a Kay, que é especialista em pinturas, sistema de pinturas, é uma química. Fui procurar a Neide, que é uma física especializada em transporte de calor e massa em materiais, né? Ela é física nuclear. Caramba! Tudo doutora, as meninas. As meninas. E a Neide Shirakawa, que é especializada em fungos e biodeterioração de materiais de construção. Chamei as 3. Nossa, deve ter ficado caríssimo. Não fica, gente. Não fica. A cliente pagou.
Não sei fazer uma correlação de quanto seria hoje. Seriam 50 mil reais, 60 mil reais para um condomínio que gasta aí seus 250, 300 mil numa pintura a cada 6 meses. Entendeu? Mas ficava assim, impossível de habitar com aquela cara que o prédio. E aí elas foram lá, colocaram termopares na fachada, mediram o ponto de orvalho. E quem deu a solução? Esses dias uma delas lembrou. Foi o porteiro. O porteiro chegou e falou assim: nossa, doutora, que bom que vocês estão vindo cedo aqui. Presta atenção que de 6 horas da manhã parece que choveu, mas não choveu essa noite. Mas a fachada está pingando. Aí a física, a Neide, opa, condensação. E à noite a gente tem aquele ponto de orvalho, né? É um momento em que o bulbo, né? Deixa eu tentar lembrar como é que é bem complexa a coisa. Eu nunca ia descobrir, né? E muita gente não sabe disso. Você tem uma mudança de temperatura à noite, onde a temperatura externa fica mais fria que a do revestimento, que está perdendo calor para o ambiente. Então, existe o ponto de orvalho, que é a saturação de umidade no ambiente, e aquilo, então, já que aqui está mais quente, condensa, né? Ao contrário, fica mais frio. Ele condensa em cima da superfície, mas condensava tanto que chegava de manhã, estava pingando. Como se tivesse chovido. Como se alguém tivesse... Eu tenho uma foto de baixo para cima. Parece que alguém lavou a fachada de noite. Caraca. Mas era só de condensação. Então, aí elas fizeram o estudo, viram que era o problema da condensação. A gente foi ver, era uma placa pré-moldada que tinha na fachada. Tinha um isopor ali, uma camadinha de 0,8 centímetros, né, 8 milímetros de espessura, só de proteção daquele isopor. Então, ele era um isolante térmico, mas segurava o calor na superfície. Não deixava o calor ir para o ambiente interno. Não deixava respiração. E essa placa foi colocada ao contrário. O isopor era para ter ficado para dentro e ela deveria... Porque do lado de dentro eu tinha 3 centímetros, que manda a norma fala, que para fachadas de 2 a 3 centímetros mínimo de... Para que serve esses 2 a 3 centímetros? Exatamente para acontecer isso. Os famosos... Aí eu cheguei na Poli uma vez, estava conversando com o Sabatini e falei: professor, parece um fantasma. Eu pinto, daqui a pouco... Ele falou: é fantasma mesmo. O nome francês para essa patologia chama fantôme. Olha só. Fantôme. E o fantôme é aquela... Você vê os blocos direitinho, né? Marcados. Desenha tudo. É por falta de espessura. Como estava menor que o mínimo, então... fiz um prumo 0,0. Vou fazer meio centímetro de embolso. Entendeu? Você tem que fazer um mínimo. Achou que economizou material, né, professora? Enquanto uns faz meio, tem gente que faz 10. 10, 12. Bom, aí já é outro problema. Aí já é outro assunto. É outro assunto. Mas é isso. E foi um trabalho multidisciplinar. Uma física, uma bióloga e uma química. Caramba, que e legal. O civil aqui que só aprendeu, né? Mas é bom, é ótimo. Isso é legal, né, professor? Isso é legal. Publicou, foi para o ENTAC e depois foi para um internacional, foi publicado. Isso é muito legal. Isso é muito legal, assim, a gente quando pega uns desafios desses e trabalhar, assim, em parceria, a gente aprende muito, né? A gente troca muita experiência, evolui bastante. Nossa, a gente cresce muito. Não teve conclusão. Teve conclusão, mas não teve solução, porque seria um segundo passo, ficaria mais caro, né? Teria que realmente desenvolver uma tinta. Olha a cabeça da Kay, em 1998. A gente pode desenvolver uma tinta elastomérica que respira, ou uma cimentícia. 98, existe tudo existe hoje. Ela devia ter registrado naquele tempo a ideia lá, fazer uma... Então... Já pensou? Mas pesquisador não pensa assim, né? É que a gente quer solucionar. A gente quer contribuir, né? Você fica naquela, de solucionar e contribuir, não... E pensa que ia ficar caro? Não ia ficar... Assim, era caro para aquele condomínio, mas era uma série, eram 23 prédios. Mas eram mais, porque tinham espalhados. Eu tentei unir esses síndicos, né? Não dava uma pizza pro condomínio. Sabe, era muito barato, mas quem disse que eu consegui? Então, se a engenharia civil não é unida, a condominial, então, menos ainda. Né? Mais difícil de unir a classe aí. Bom, eu já mudei tudo aí. Não, mas tá sensacional. É muito legal, esse é o objetivo mesmo. Aqui é um pontapé inicial, né? A gente vai trazendo aí as contribuições.
Professor, hoje no Brasil a gente vê assim, a maior parte, né, dos sistemas de fachada são fachadas aderidas, mas tem também as fachadas ventiladas. Qual que é a diferença, professor, assim, conceito para o pessoal, né, assimilar bem, assim, do que é a fachada ventilada, do que é a fachada aderida? Acho que um exemplo muito prático da fachada ventilada são as esquadrias, as peles de vidro, onde você tem a estrutura convencional, alvenaria e estrutura de concreto, né, os pilares, as vigas e aí a alvenaria de fechamento. Aí você não vai aderir nenhum revestimento, você vai vir com um perfil fixado nessa estrutura de concreto e alvenaria, e vai vir com um acabamento na frente. A esquadria de alumínio é assim, né? A pele de vidro é assim, você fica com ela fica afastada, existe ali, a gente chama de cavity air, que é aquele espaço. Na esquadria é tudo vedado, né? Então os vidros são todos vedados, então ali dentro fechou, não fica entra um mais nada. espaço confinado ali, Confinado. né, professor? Já a teoria da fachada ventilada é o contrário. Você vai colocar, então, placas cerâmicas nessa estrutura metálica que você fez na frente da tua fachada. Se deu problema aqui, né? Então, vamos voltar aqui. Então, se você coloca ali aquela estrutura metálica, vem com placas cerâmicas ou placas de rocha. É uma estrutura à parte. Existe ali o limite de 12 centímetros, de 10 a 12 né, é mínimo e máximo também, para que haja então uma ventilação por trás. Por isso ela chama ventilada. As juntas não são vedadas, existem aberturas tanto em cima como embaixo. O ar quente tende a subir, o ar frio vai entrando e vai empurrando. Então, essa troca de ar gera um benefício interno para o usuário, que ele vai sempre manter uma temperatura interna em torno de 23, 24 graus. Isso é estudos na Europa, onde a temperatura vai de mais 50 para menos 15, menos 5. E lá dentro sempre... Então você economiza na calefetação, no isolamento térmico, no uso de ar-condicionado. Tem uma série de benefícios. A fachada ventilada, como ela deveria ser. Não existem normas, nem Brasil nem internacional. Existem procedimentos. E olha que a gente vê crescendo cada vez mais, né, professor? A colega Fabiana da FCH. Especialista nisso. Ela é especialista nisso. E ela vai. E tem a Fabiola Rago lá do Mackenzie. Eles estão tentando abrir uma comissão de norma para criar uma norma, pelo menos nacional. Porque o pessoal já começou a inventar, né? Então, o brasileiro gosta, né, professor? Então, no Brasil não é. Criatividade, não é fachada ventilada, é fachada aerada. Olha que chique. Aerada. Isso, já criaram até o nome. Isso já tem mesmo. Aí eu falo assim, mas o que é uma fachada aerada? Não, é aquelas que você... Ah, tá, fachada ventilada, entendi. Ao invés de ter um perfil e um sistema de fixação e selagem para fixar essa peça cerâmica, que normalmente é um porcelanato de alta espessura e tal, não, eles cortam a cerâmica no meio, põem um perfilzinho ali, já fixa direto no bloco, no reboco, e aquele negócio sem vedar, sem selar. Nossa, então, qualquer sucção de vento ali é fatal. Já tivemos um caso ano passado, com todos os projetos na mão, e o vento arrancou 17 pavimentos. Que perigo, hein, professor? De pegar alguém, né? Nossa. 17 pavimentos. A sorte, como Deus é brasileiro, como disse, né? Foi num sábado à tarde. Tinha ninguém lá embaixo. Tinha ninguém lá embaixo. Uma chuva. E nem foi aquelas chuvas de 50 anos, né, que arranca tudo. Foi uma chuva comum, com vento, mas as câmeras mostrando o sistema todo caindo ali. Caramba! Então, o risco é muito grande. Então, precisamos de norma. Então, a fachada ventilada é isso, né? Ela tem essa característica de troca de... Então, ela é isolante acústica, ela é isolante térmica, ela cria um conforto térmico, ela melhora e tem uma série de benefícios, né? Eu não vou lembrar todos eles, mas precisa de um projeto, e um projeto estrutural, porque são perfis metálicos e as peças são feitas para trabalhar. Então, não é aquela cerâmica que você compra na loja. Não, essa é cerâmica específica para fachada ventilada. Ela tem macho e fêmea para poder uma encaixada na outra. Tem a vantagem, né? Se alguma peça quebrar, você troca aquela peça, elas são independentes. Mas a característica é que entre as peças, a junta ali não são vedadas. Legal. Né? E eu ia até comentar isso, assim, que a fachada em si precisa de um cuidado especial, porque essa estrutura vai ser ancorada, fixada na fachada. Sim. Né?
Então tem que ter blocos específicos, grauteados naquele ponto, que vai a fixação. Foi uma das causas da queda, que alguns blocos não estavam. Vazios. Você tem a distância entre as ancoragens, tudo é calculado. Cálculo Né? de A ação do ancoragem é feito. vento, isso é muito importante. Deformação da estrutura, ação do vento, virada, o efeito Venturi, né? Que é as quinas, onde existe mais esforços, né? Sim. Exatamente para de sucção ali, para puxar. E foi onde caiu, foi uma quina, um canto. Aí o vento foi arrancando e arrancou 17 pavimentos, veio tudo pro chão. Nossa, Como se fosse uma folha de papel. Que perigo. muito. Olha a responsabilidade, né, pessoal? Então, Responsabilidade. pro pessoal que acha que às vezes desconhece até projeto de fachada, quanto mais a ventilada, né? Que às vezes a arquitetura, né, quer inovar, né? Vamos fazer uma coisa diferente, tem que contratar especialista, desenvolver projeto, porque o negócio é sério, né, professor? Ele foi desenvolvido para a Europa com problema de temperatura, mas ele é excelente para altos pavimentos muito altos. Né? Legal. Na Europa, a partir do 11º pavimento, já se pensa em não usar revestimento. Não é uma regra, mas é um hábito deles. Né? Não existe uma norma exigindo isso. Perguntei uma vez para um professor português, que eu tinha ouvido falar que era obrigatório. Não é obrigatório, mas a partir do 11º pavimento, o europeu já estuda a viabilidade da fachada ventilada, porque ela não é aderida. Porque o aderido vai sofrer muito. É verdade. 30 pavimentos, 40, Quanto mais 50 alta a pavimentos, deformação Marissa. ali, né, Maior. professor? Para se manter aderido, trabalhar. Aí você cai nas argamassinhas de 12, de 15. Aí, tá vendo? Chegamos nela. Ai. Aí não dá, né? Com uma telinha ali presa com... Não é nem com o tiro ali, com um preguinho de aço. Ai, Não há o gente, que segure, né, Coloca professor? pega um clips assim, abre e fica assim. Tá Tem cada difícil, uma que a gente encontra que é complicado. Bom, professor, a gente estava falando, você é patologista aí há muitos anos, né? Compartilha conosco um pouquinho assim de como tem sido esse processo de recuperação de fachada, de tratamento de fachada, na sua visão patologista, né? É uma visão pautada em estudo. A gente fez um levantamento em 2017 de tudo que a gente já tinha feito em 25 anos ali de empresa. Então, tinha edifícios com idades de 1965 até edifícios mais novos. Nesse estudo, a gente percebeu que há um ponto de inflexão em 1980, quando você deixa de ter a patologia por falta de manutenção ou manutenção inadequada, para começar a ter patologia devido à falha da mão de obra da construção. Caramba, hein? 1980. O que acontece em 1980? O que acontece em 1980? Muita coisa acontece, né? Concreto de alta resistência, então nossos prédios começam a ficar mais altos, as distâncias entre os pilares, a dimensão dos pilares, os edifícios então começam a ter vãos maiores, deformações maiores. Aí a gente começa a vir com CPCAD, com TQS, o refino do cálculo estrutural e as resistências aumentando do concreto vai fazer com que as estruturas fiquem mais esbeltas e mais altas. Com essa questão de terreno caro e tal, então tenta-se aproveitar ao máximo. Então, o que mais acontece em 1980? É a mudança da cerâmica colada no bolão para argamassa colante. Aí todo pedreiro que era azulejista, e eu lembro que para contratar um azulejista, ele fazia um teste, ver se ele conseguia fazer uma paredinha lá e não cair tudo enquanto ele estivesse fazendo. Esse era e os azulejistas são as pastilhinhas que você vê hoje lá na região de Genópolis, do centro, aquelas pastilhinhas 2,5, 1,5 por 1,5, 2 por 2, que estão lá até hoje, e prédios sem juntas, né? Então, como nós mudamos a nossa modo de construir, então vieram as juntas de movimentação, os revestimentos cerâmicos começaram a ficar maiores. Só que aquele pedreiro que era azulejista, ele até migrou, mas o pedreiro que era só pedreiro achou que a argamassa colante é muito fácil. E passou também a ser azulejista. É a impressão que a gente tem. Então, todo mundo da noite para o dia sabe colar um porcelanato. Será que sabe isso? E aí nós vamos ver. Eu também. Aí você percebe, então, que a partir de 1980, as falhas de execução. É bem legal esse estudo. Aí você percebe o que estava acontecendo naquele período, esse movimento todo das altas resistências do concreto. A nossa alvenaria não mudou, continua tijolinho sobre tijolinho, só que a estrutura está mais esbelta, mais deformável.
Aí transfere tudo para a alvenaria. A alvenaria não aguenta, fissura, trinca, Solta, explode, né? Quantos casos a gente teve de rompimento, de esmagamento, né? Porque a estrutura daquela deformação lenta, né? Ela entra numa deformação instantânea, estoura ali a última fiada. Outro ponto complexo que a gente nunca Demais. bate, não A resolve. gente sempre vê essa fissura lá no topo, né, professor? A fissura do topo, dilatação térmica. Sempre. Tirou-se os telhados, passou a fazer laje impermeabilizada, só que sem proteção térmica. Sem proteção Sem térmica. pensar no... Trabalha que é uma coisa, né? Cheguei Sem numa pensar cliente, nisso, né? a mulher mora lá há 30 anos, cheguei lá, ela me ligou, olha, da noite pro dia, meu apartamento trincou inteirinho. Falei, ixi, tá Como caindo. assim? É. Vamos aí. Chegamos lá, era uma cliente amiga de um colega nosso, a gente correu lá, né? Chegamos lá, aquelas trincas de dilatação térmica, todas debaixo das vigas, trincadas na horizontal, fazendo um arco nos cantos, bem típica de dilatação térmica. Aí eu falei, prédio de 30 anos, dilatação térmica agora, né? Depois de 30 anos, né? Nunca teve? Não, nunca teve. Primeira pergunta, fizeram alguma obra aí na cobertura? Tirar do telhado. Olha só. Chegamos lá, tinha até a marca na parede ainda de onde era o telhado, fizeram uma laje impermeabilizada e não Sem puseram isolamento térmico nenhum. térmico. Ai, então. Dilatou tudo, trincou tudo. Caramba. É, Ó, não adianta enganar a natureza, viu? não adianta. Não, Entendeu? não Se dá. a gente não projetar, ela dá um jeito de aparecer ali, né, professor? Vocês conhecem a minha frase, né? Que não é minha, vamos deixar bem claro. Era um professor meu de materiais. Construção de edifícios. Ele dizia assim: se você não fizer a junta, Jesus Cristo faz e a mão livre. E ela vem certinha, né? E sabe que ele se aperfeiçoou nesses anos, né? Hoje ela não tá tão assim. Não, ela tá quase reta. Tá bom, tá ficando bom. Ele falou assim, gente, eu vou melhorar aqui o meu desenho para vocês tentarem seguir no próximo. Faz a junta, faz a Mas junta. não aprenderam ainda. Não aprendeu. Mas essa da dilatação térmica é complicada mesmo. E nossa, é de praxe. Você olha Aí para os topos de prédio, você vê. Nossa, Aí Não. o pessoal dessolidariza a última laje, apoia. Apoia. Mas dessolidariza como, né? Pega uma mantinha e dá uma Tem, três, o quatro pessoal vezes? coloca lá o Não, tem neoprene, que ser um né? neoprene, calculado, o projetista. exatamente. Falha nossa, né? A gente tinha. Mas assim, eu vejo também muito problema dos próprios engenheiros, né? Sempre querem arranjar aqui tá escrito neoprene. Mas se eu colocar aqui mas o meu similar colega aqui vai ali, eu vi que ele- funcionar. Tal coisa A ficou mais manta, barato. Não, vai funcionar. E aí fica querendo aham, estreitar o caminho para gastar menos. gastar menos. Eu acho que o pessoal, que nem você falou antes, a gente trabalha com uma responsabilidade social muito grande. Eu não tenho que ficar economizando. Hoje eu cheguei numa alvenaria estrutural, último andar, trinca de dilatação térmica, aí tá lá o armário da senhora, embutido, papel de parede, e aí? Tá, eu vou resolver lá em cima, vamos isolar termicamente? Tinham até usado, viu? Tinham usado aquele XPS para fazer isolamento térmico, uma proteção mecânica armada e ainda jogaram a argila expandida. Só que não calcularam, jogaram, entendeu? Aí deu a dilatação térmica e como é que eu resolvo internamente? Tudo bem, estabilize, vamos reforçar mais o isolamento térmico. E o apartamento da mulher que está trincado agora. Pois é. Por fora, beleza, vamos tratar a fachada, mas Trincado, muitas vezes entrou água, acabou com o móvel, acabou com o papel de parede, né? Acaba com tudo. Então Acabou é com complicado. E é nisso que eu acho que a gente precisa pensar, é nessa responsabilidade que a gente tem. Mas sabe o que eu vejo, Gi? Acho que a gente tem duas questões aí, né, professora? A gente tem a questão da economia, né? Que muita gente fala, não precisa tudo isso, vamos fazer mais barato. E a falta de conhecimento. São os dois Principalmente, juntos. dos mais jovens que vêm vindo, muitas vezes não tem nem o conceito. Não tem. Porque se tem um pouquinho mais de experiência, peraí, não posso usar assim, não porque posso... você pega né? um projeto de alvenaria estrutural, não sei se você já viu, a arquitetura fala que ali tem um material, bem na última fiada, né, vai ter um material deformável, ele escreve assim, puxa a setinha ali, material deformável. Só que no projeto de alvenaria estrutural deveria vir especificado quem é esse material deformável, sim. não vem. Não deixar para a obra definir, né, professor? Então, e aí que tá a falha. Ele deveria calcular essa dilatação térmica, então, é um neoprene de tantos centímetros, material é XYZ.
né? Colocado dessa forma, devia ter um detalhezinho ali. Exatamente. E nós falhamos nisso. Como diz o Paulinho, é o priorization. Priorization, que vem do preciation, quanto mais baratation, Bem por aí. vai priorization. É bem isso. Triste. O Realidade Paulinho, para da quem não nossa sabe, é um colega meu de Curitiba. Né? A gente tem um podcast, posso fazer um Claro, jabá aqui, que opa! chama Autores da Engenharia, Muito que legal. não é patrocinado por ninguém, porque por respeito aos autores. Né? Uhum. Então é um trabalho nosso de bate-papo, que a gente Que legal. parou um pouquinho esse semestre, mas vai voltar agora. O É muito Vitidieri vai bom. ser um dos É? vai ser entrevistado. Maravilha. Eu, Eu vi assi- alguns também, Eu muito assisti bom. com a professora Mércia, sensacional. Professora Maria Alba, né? A gente entrevistou ela Esse eu assisti em também. dezembro, comecinho em dezembro de 2021 para 22. Em janeiro ou fevereiro ela faleceu. Poxa, Então tá lá registrado. que legal, que A gostoso. Cris Furlan. Ah, e a Cris eu que vi triste. também. Também. É. Sabe que são os 2 podcasts mais assistidos e ouvidos nossos. Isso Né? Não foi, né, nada premeditado. A ideia é que realmente isso Que aqui deixa o legado, deixa o né? legado, né? Se a gente de puder alguma deixar. forma, né? Eu Uma vejo que a contribuição. meninada está muito rápida, eles têm acesso à informação. Então, gente, usem uma boa informação. Sim. Exatamente. E saibam É. filtrar, que é uma coisa que a gente fala muito, que a internet ela traz coisas boas, mas traz muita coisa ruim também. Né? Então, se você não tiver Muita. o mínimo de base, como a gente sempre Pra fala, conseguir filtrar, você né? não consegue filtrar. Então, você absorve tudo, você vira uma esponja. E hoje tem muita informação, né? Tem. Fazer Nossa. essa filtragem é complexo. Então você tem que estudar, tem que fazer um curso. Exato. Eu vejo muito engenheiro que se forma e fala, agora sim, agora estou livre, Não. estudando. Venci na vida, Esquece. consegui. Sair da Consegui me faculdade. formar. Gente, 5 eu estou anos. fazendo engenharia de materiais. Eu estou com 52 anos, posso falar que você é homem, né? Pode falar, né? Vale. Cada pelinho branco a ali. gente não conta, não. Vocês não precisam contar. Eu não achei que eu não ia. O que eu vou ver de novo, né? Nossa, muita Tem coisa. muita coisa. É muita coisa. O nosso mercado é muito dinâmico, né? E como as patologias estão cada vez mais. Os nossos materiais estão mais nanotecnológicos, então as patologias também estão lá no âmago do material, da aplicação. Então, cada vez mais vai se precisar conhecer Sim. um MEV, né? Microscopia eletrônica, a difração de raio-x, a termogravimetria, que não é termografia, né? É outro Professor, eu sistema. vejo assim, quanto É. mais a gente estuda, mais você percebe que não sabe nada, que precisa estar continuamente se Exatamente. atualizando, né? Sempre. Sempre. Porque é complicado. E acho que é isso que a Gi falou. Às vezes a gente vê muito na internet, o pessoal, ou trabalhou, teve uma experiência com alguma coisa e, poxa, agora já sou especialista nisso. E sai vendendo curso, ou então já sai, olha, vou ensinar vocês. E a Sai gente vê, vendendo curso, gente. a gente vê cada coisa que você fala, cara, E, não ó, é possível. Meia culpa, viu? Meia culpa. Porque eu dou aula para esses meninos, eles acham que pegando meu material vão virar professores. Essa é a pior parte. E- Depois você ó, vê seu material rodando por aí, É, que essa aconteceu é a E ainda, pior- e Não, ainda mas nem troca as imagens, às vezes Eu coloca até o... respeito meu Deu os professor, créditos, né? pelo menos, É. mas também. E Mas mesmo então, assim, mas né? deu os créditos como? Eu acho que é a experiência. Você viu que eu me formo em 93, só vou começar a dar aula em 2015. 2015. Sim. É. Porque eu não me sentia habilitado. Não Seguro, sei, porque os eu meus também. mestres eram muito mestres. Eu também. Muito vividos. É E eu acho que se você demais. não tiver essa vivência, você pode ensinar o menino, ó, essa trinca é sempre trinca de dilatação, sempre, sempre. Faça o laudo, cobre 2K do teu cliente, cobre 8K do teu cliente. Cara, Aí não, você vai E o nessa risco? aí. esse negócio E o de... risco? Já vi, assim, inclusive Entendeu? chamadas, parece que você tá vendendo qualquer coisa. Aprenda a ganhar 5 mil reais com laudo Com por laudo, mês. gente. Fala assim, Gente, você é pelo engenheiro... amor de Ó, Deus. eu recebi um esses dias, que eu até esqueci de compartilhar, porque a gente acaba compartilhando, Fala, né? olha isso, meu Deus. Eu recebi um esses dias. Você é engenheiro e ainda é CLT? Olha, Você Ai, não gente. aprendeu as técnicas que eu vou te ensinar para faturar 16K. E eu assim, Ai, meu Deus. Olha meu isso. Deus, em que escola eu tô? e pior que são todos meus ex-alunos. Ai, E dá olha, um pouco de meus ex-alunos. tristeza, né? A Maria Noronha tinha essa questão, ela se sentia responsável por cada aluno, por isso que ela parou de dar aula. Quando começou Nossa. o curso de engenharia civil noturno, foi em 90
Eu fiz aula com ela em 90. Em 91 começou a engenharia noturna. Ela parou de dar aula como um protesto, porque ela falou, engenheiro não pode estudar à noite, está cansado. Não é que ela estava assim, ela falava na cara assim, ela falava assim, engenheiro é a elite do Brasil, eu tenho que falar, porque é a cabeça pensante dessa nação. A gente tem que estudar e estudar muito. Não adianta o menino se esforça o dia inteiro, chegar à noite cansado, dormir no meio da aula e vai fazer o quê? Ele vai ser máximo um gerente de obra. Ele não vai ter capacidade de pegar Resolver aquele projeto e falar, né, peraí, esse professor? projeto tem uma falha aqui. Tem uma falha grande aqui. Que infelizmente é o que acontece. Ele hoje. deixa de ser um solucionador de problemas. Ele vira um gerente. Um gerente. Trabalha no automático, né? E trabalha a parte burocrática. Burocrática. Tem isso, recebi, tá isso, tem ficha, aquilo. Preenche ficha, planilha. ficha. Planilha, como que tá o cronograma, e é basicamente isso. Você quer ver uma falha muito grande? É pegar ensaio de aderência, passou ou não passou. Gente, você pega o exame de sangue e fala, tô ótimo. Aí colesterol tá certo. Eu gosto de fazer Só essa ver ponte se tá com a dentro do medicina. intervalo, né? Você olha o intervalinho ali, tá ótimo. Tô dentro, passei. Aí minha endócrino pegou, fez assim. Falei, meu Deus, morri, né? Eu nem sei que eu morri. Você tá tomando vitamina C? Não tinha nem exame de vitamina C ali. Falei, sim, como é que você sabe? Não, porque a tua ureia tá alta, que misturado com o teu cálcio aqui, daqui a 2 anos você vai ter problema nos rins. Para de tomar vitamina C. Olha só, tá vendo? Quando é um especialista que avalia, né, professor? Exatamente. E pensa que essa mulher estuda, hein? Essa minha endócrina é estudiosa. Ela é estudiosa. Então, é assim, vale para o nosso mercado também. Quando você me dá um laudo de aderência, resistência de aderência e tração, o menos que eu olho é o valor. Eu vou olhar onde rompeu, a porcentagem, eu gosto de ver a foto. É isso que eu ia falar, as imagens falam bastante. Teor de umidade, se ele fez, e muito laboratório não faz, é importante, porque se tiver a umidade do revestimento alta, a resistência cai. Eu não estou preocupado se dos 12, 8 passaram, se dos 6, 4 passaram. Né? Passou. É 0,30, está com 0,27, não passou. Tá, aí você olha, você vai riscar a parede, você vai jogar um pouco d'água, você vai olhar o entorno, você vai ver se está fissurado, você vai fazer um soncavo, tá tudo certo. É análise clínica, não é só análise laboratorial. Isso eu aprendi com médicos. Que a análise clínica é assim, a pessoa está reclamando que está com dor, você faz todos os exames e não deu nada, você está ótimo, não tô com dor. Aí você continua analisando qual é a causa. Até para contribuir, né? Assim, a analogia que o professor colocou muito boa. O meu pai, há alguns anos, ele teve problema no coração, né? Mas, assim, pegou no exame de rotina, porque ele era completamente assintomático. Aí, ó. Ele tinha um problema grave, né? Já assim, quando pegou no check-up, já estava aí com quase 90% das artérias obstruídas. Caramba, que perigo. E aí, quando a gente foi pro médico, ele ficou meio assim, receoso, né? E a médica cardiologista falou, olha, vamos procurar um pessoal especialista, vai fazer o cateterismo e tal, para avaliarem. E quando ele fez o cateterismo, o médico falou, porque do jeito que a cardiologista, a inicial, né, a primeira que ele falou, poxa, vai ter que abrir, vai fazer ponte, não sei o quê. Aí o médico começou a investigar, né, depois de fazer o cateterismo. O senhor sente alguma coisa? Não. O senhor sente cansado? Não. Falou, então o que a gente vai fazer é uma angioplastia, né, para permitir, assim, que o sangue circule, que não coloque a sua vida em risco. Mas para que eu vou abrir o peito de uma pessoa que está completamente bem, sem sintoma? Ele falou assim, a gente só faria isso se você, tipo, não aguenta subir uma escada, né? Tô sempre ofegante, cansado. Você vai fazer uma intervenção tão invasiva, né, com uma recuperação tão difícil para uma pessoa que está bem. Exato. E graças a Deus, assim, de lá para cá, lógico que ele mudou a rotina, né, alimentação, exercício, e tá melhor do que eu hoje, mas com a angioplastia que ele fez aí há 6, 7 anos atrás. De repente, se fosse só ver o resultado, vamos para a mesa de cirurgia, vamos abrir. Vamos arrancar a fachada toda. Exatamente. Vamos, sabe, faz um ensaio e condena a fachada inteira. Quantas perícias a gente já viu assim? Como é importante ter um especialista realmente, né, professor? É importante. Importantíssimo. Importantíssimo. E por isso vem com a experiência, gente. Não adianta. Isso não vai ter na internet, não vai ter no YouTube. Verdade. Não tem como ensinar isso, né, professor? Eu tenho uma pessoa conhecida, ele é cozinheiro de alto, trabalhou no Sky lá no Unique e tal, e morou 5 anos na Inglaterra e tal,
E ele fazendo curso de comida, não sei como é que chama, né? De Gastronomia. Gastronomia. E é um chefe e tal. E chegou aqui, estava meio sem grana, foi fazer a reforma da lojinha dele lá, né? Do restaurante. E ele mesmo fazendo, que estava sem grana. Aí ele passou a noite inteira assistindo tudo quanto era YouTube para fazer o balcão dele. Aí ele fez um balcão de concreto, assim. Ele pegou um aço, fixou lá no chão, aí veio com o aço aqui, ó, e fez assim, né? Dobrou, foi lá na frente, encheu de ferro aqui na frente, assim, ó, na ponta. Falei, vai cair. Não! E teimou comigo, porque eu passei a noite inteira. Falei, cara, eu vou te dar só um exemplo. Se eu passar a noite inteira vendo produção de pão, não me faz um padeiro. É verdade. Não mesmo. Verdade. Você devia ter me perguntado. Você tinha que vir aqui fazer um nozinho, rabinho de... Né? A força não tá lá. Olha aí, ó. Pega um peso aqui na tua mão. Onde é que você vai sentir? Lá? Não, você vai sentir aqui, ó. E o problema é aqui, não é lá na frente. Encheu de ferro lá. Fiz um concreto bem forte. Gente, tá aí. Aí você vê no YouTube nada contra os pedreiros. Tem pedreiros bons. Inclusive, eu pego alguns e ponho nas minhas aulas os vídeos deles, porque eles ensinam fazer quebra de cordão, por exemplo, usando uma placa de vidro, tá vendo? Tem que arrastar. É tal. bem legal. Agora, você pega um cara que tem 1 milhão de seguidores lá e ele ensina a pôr detergente na argamassa, entendeu? Ele ensina a pegar um isopor, derreter com como é que é? Com thinner, né? E é impermeabilizante. Minha irmã veio perguntar, vou impermeabilizar aqui em casa. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, e esses canais que têm o maior número de seguidores. Seguidores? E é o que a gente fala. Tem gente da NASA, né? Os da NASA. Que a gente fala, o nosso canal, a gente busca um mercado específico. É específico. Né? Que a gente quer as pessoas técnicas sigam o nosso canal e aprendam com a gente. A gente não tá aqui buscando like. Nem a gente sempre fala, a né? gente não busca like nem seguidores. A gente quer realmente compartilhar de graça algo que às vezes você não tem tempo para parar lá e aprender. Lógico que aqui também em 1 hora você não vai aprender. Não. É uma introdução. Mas deixa o recado, né? Exatamente. Você coloca aquela pulguinha assim, pô, preciso estudar um pouquinho mais. Você já vê os especialistas, você sabe, pô, olha, esse assunto aqui eu já vi lá na Engenheiras Notáveis que tem um especialista tal, vou procurar. Saad, né? Ver que a vida não é fácil, não aprendi passando a noite inteira no YouTube. Deus o livre. Eu não tenho nem concentração ultimamente para ficar vendo esses vídeos. Eu começo a ver, eu falo misericórdia, tchau. Próximo. Eu gosto de escutar. Por isso que eu elogiei o podcast, né? Porque eu saio e aí eu vou escutando no carro, no trânsito, eu vou escutando. No trânsito, nossa, aí fica produtivo, né, professor? Eu aprendi na pandemia a escutar, né? Então eu não tinha essa capacidade. Mas acho que a gente quer, né, aquelas, a gente não gosta que fala da idade, mas das antigas, a gente quer muito, assim, pegar, rabiscar, ler, né, ali, né, professor? Eu tenho uma biblioteca. Eu até lembrei um dia desses de 15K, 16K, falou, olha, a minha biblioteca, eu estudei muito, tinha 5 meia dúzia de livros. Aí alguém já printou e mandou pra mim, olha a grande biblioteca. Meu Deus do céu. Se todo o conhecimento dela veio disso, imagina se ela estudasse. Que medo. Que medo. Eu tenho vontade de montar uma biblioteca mesmo. Tô começando aí já a fazer. Mas eu não me arrisco a montar a biblioteca, não. Mostrar pro público e piorou ainda, que vai falar, não sabe nada, coitado. Pega as referências, né? Não, eu tenho as referências nas áreas de vocês. O Flávio Pique, como é que é aquele vermelhinho? Aquela capinha vermelha, tem tudo detalhado. Zironde, né? Pedro Zironde, Nossa, aquele livro. Zeno, né? Zeno Pironde. Pironde. Aquilo é tudo feito na mão, no nanquim, né? Aqueles detalhes. Acho lindo aquilo. Eu tenho só porque eu acho lindo, né? Mas meu sonho é montar a biblioteca. Mas assim, você tem algumas, lógico, online, às vezes você consegue achar eu tô aprendendo nessa também, de ler o livro virtual, aí vou fazendo anotações eu gosto bastante de ouvir no trânsito, e como eu treino também corrida, e às vezes eu coloco também Spotify, você faz um treininho de corrida lá, 1 horinha, foi um episódio. Eu gosto de caminhar, gostoso. Então ponho lá e vou andando. Eu também, no trânsito eu sempre tô ouvindo. Uso muito o metrô, coisa. Né? Você viu que eu vi de metrô. Eu moro do lado do metrô, então. É mais prático também, mais prático, mais carro rápido, fica. Né? Nossa. Tudo bem que a gente aproveita desse trânsito aí pra ouvir as engenheiras notáveis. eu ponho meu fonezinho lá e. Tá certo. Bom, 1 hora passa rápido demais. Parece que é muito tempo, mas voa. O relógio, ele não... O papo fica tão interessante, né, professor, que vai longe. Tem um
pastor lá na igreja fala assim, o rei tá mandando parar, o rei loja. O rei loja. Ele sempre nos lembra, né, que a gente... Ele não é nosso amigo. Em alguns momentos ele não é nosso amigo. Não. Infelizmente. Podia dar uma paradinha de vez em quando, ou dobrar. Né? Dobrar o tempo. Às vezes eu falo, preciso de um dia com 48 horas, gente, que tá difícil. Mas, bom, estamos finalizando o nosso papo, professor, foi fantástico, né? Incrível, assim, eu sempre anoto várias coisas, assim, eu já levo minhas aulas para casa, ó. Mas a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem aí para os novos ou futuros patologistas que querem se especializar nessa área, né? A importância de... O projeto de fachada é importante, a manutenção. Então, não tocamos no tema, né? Mas é fundamental. Então, para deixar uma mensagem para... Não tocamos no tema, eu acho que isso é um gancho para uma segunda parte. Manutenção em fachadas. Legal, gostei. Eu gostei também. Já é um gancho, hein, pessoal? Fiquem ligados aí. Então, deixa o seu recado para nós, professor. Ou para os alunos, pode ir. Vou deixar para vocês. De tudo que foi falado aqui, a gente percebe que, sim, na engenharia civil, os cabelinhos brancos são importantes. A experiência, ela é importante. As grandes empresas, quando querem um CEO, né, da construção civil, tá? Não estou falando de outro. Eles vão sempre atrás da experiência. Então, é importante. Paciência. Vai ter sacrifício, você não vai virar CEO da noite para o dia, recém-formado, você já é diretor, gerente, GGO, o nome que você quiser dar, não vai. E nem sempre isso é o mais importante. Mas no começo você tem que aprender de tudo, você vai ser multitarefa, assim, generalista. Faz parte do aprendizado, né, professor? Mas tenta enxergar que em algum momento você vai ter que se especializar, o mercado é assim. Você vê que a medicina é assim, tem um especialista da perna direita, ele não mexe com a perna esquerda, ele vai te mandar para outro especialista. Mas não é tudo o corpo humano, não é, mudou tudo, né? Ali, eles que sabem, né? Eu não vou saber dizer, mas deve mudar tudo. Então, o especialista faz a diferença. Então, se especialize, não fique na mesma, não queira ser igual a todo mundo. E abraçar tudo, né? E abraçar tudo. Patologia, você falou. Patologia é imprescindível a experiência. Porque a patologia é o final da cadeia. E é uma doença, não é uma coisa boa. Sempre que o cliente me contrata, ele fala, espero ser a primeira e a última vez. Tem costura que não deixou anunciar que ela me contratou, porque morre de vergonha, está contratando patologia para resolver um problema. Nova, às vezes. E aí eu estimulo quem teve o problema a tentar resolver lá no começo da cadeia. Sim. Não deixa acontecer aqui. E a patologia vai acontecer vários, né? Pode ser projeto, pode ser execução, pode ser material. Óbvio, é uma dor, vai ter a febre, vai ter o sinal, a gente vai estudar. Só que é porque eu vejo, surgiu um bando de jovens aí que se auto-intitulam patologistas. Verdade. O patologista era assim, diferente do engenheiro de fundações e o calculista, que são especializados naquilo, o patologista ele veio surgindo. Conforme ele foi ficando experiente, por exemplo, o professor Écio Tomás, ele é especialista em trincas, e a gente sempre lê a técnica, ele tem livro que é best-seller. O cara tem 30 anos aí, entre o primeiro e o segundo livro, atualizou recentemente, teve 500 pessoas na live da atualização dele, do livro. Ou seja, é uma referência, mas o cara não chegou lá, né? Você assistiu nosso podcast com ele lá, você vai ver. Ele conta tudo que ele passou para chegar lá. Era finais de semana inteirinhos. Chegava no IPT de manhã, na sexta-feira, só saía na segunda-feira. Do IPT, né? Então, trabalhando, estudando, viu o prédio cair, sentiu o que acontece, quais os sinais, escreveu isso, deixou registrado. Então, isso é importante. A gente tem um referencial de quem é nós vamos tomar esse legado e cuidado. Como você falou, tem muita areia aí no meio do caminho, Sim. Tem muito fragmento de rocha. Então, você tem que achar a rocha para você se firmar. Porque se você está firme na rocha, pode vir a tempestade que for, pode vir a enchente que vier, você está firme.
numa coisa embasada. Então, o meu recado é sempre para os mais novos, porque não que eles incomodam, é que eles, às vezes, estão fazendo um desserviço para a engenharia, Sim, porque verdade. eles movimentam essa meninada. Então, movimenta ao contrário, faça a coisa. Não precisa ter, sabe? A engenharia é pudica, assim, ela é uma coisa assim, séria, a gente brinca aqui, dá risada, a gente conta as patologias, até é cômico não fosse trágico. Verdade. Exatamente. Mas não é comigo, né? Nem com vocês, mas se cai um pedaço de revestimento na Deus cabeça de me uma livre. criança, Deus o livre. entendeu? Como a gente já viu vários, É. né? Então aí não pode brincar com engenharia. Engenharia é sério, sim, tem que respeitar, e respeitar os mais velhos, né? Sempre. Às vezes entrei numa obra do metrô, o engenheiro veio com o capacete e virava para trás, era um jovem com... Parecia aqueles da guerra, né? Segunda Guerra Mundial, tinha um maço de cigarro aqui preso no capacete dele, o capacete virava para trás. Meu Deus. Eu estava com o professor Mauro Gottlieb, que é uma das maiores sumidades em fundações do Brasil. O cara é da MGA, foi professor catedrático do Mackenzie muitos anos, mais de 30 anos. Estava com ele do meu lado. Chegamos lá, ele... Pois não, velhinho. Nossa, Oi? que falta de Que respeito. respeito Eu senti passou meu longe, rosto, assim. meu rosto Queimou, né? queimou assim. Eu falei, olha, por favor, se vamos começar assim, é melhor. Quem é teu chefe? Não quero nem falar com você. Não, eu que mando aqui. Não. E era um caso sério, do metrô, de fundação e tal. Caramba. Então, respeite os mais velhos, né? Mas não é, Sempre. por pior que ele seja, por pior que você não admire o trabalho dele. Pô, o cara trilhou tudo aquilo Sim. lá, chegou lá. O né? respeito é certeza. importantíssimo, até para nós como pessoas, né? O Independente respeito é da parte primordial. profissional, Sim. né? Da educação. É. E na engenharia tem os degraus. Sim. Você não sabe tudo e você todo dia vai aprender um pouquinho mais. né? Exatamente. O professor falando, eu lembro, assim, a gente vai lembrando, né, de episódios anteriores e como que vai somando, né? Muitos convidados dizem, né, na mensagem final, a Jéssica, o Alex, né, de Sim. pré-fabricado também, ó. Gente, se formou, achou uma área que você gosta, busca o que você gosta e Busca. se especialize. Especializa. Se prepare para ser o Seja melhor naquilo. naquilo. Exatamente. Então, Isso é assim, muito porque importante. a engenharia depende da gente e como, né, a frase da própria Jéssica, né, que a imperícia, a engenharia mata Nada mais mais que a do que a imperícia médica. médica. Olha, E com certeza. É porque a gente mete muitas o pessoas. médico, lógico, ninguém quer isso, né? Mas um erro, alguma coisa é fatal para uma vida. E no nosso caso, quantas não São podem ir de uma várias. vez, né, professor? Bom de uma vez. Então, gente, ó, recado É. importantíssimo. Cada episódio a gente Só leva uma reforça frase, né? E não é Aquele- nada combinado, vê que é Não um, é. né? É um consenso. Eu não assisti todos os episódios ainda. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Eu já vou levar pra mim essa. Eu não vou passar a noite inteira no YouTube estudando pra fazer Viu? uma Então, viga, tá gente. vendo? Essa foi a minha frase do dia. E o PRF também, já tá aqui anotado. Legal. Professor, Legal. nossa, muito, muito legal o nosso bate-papo. Foi uma Muito bom. honra para nós ter o senhor aqui. E você, Nossa, né? foi bom. Você, Eu também, senhor, você. É, E com certeza teremos os próximos aí, porque a experiência, a contribuição que você tem aí conosco, né, com os seguidores, com a engenharia, né, Sim. é gigante. De verdade, muito obrigada pelo seu tempo, por ter estado aqui conosco, com né, Gi? certeza. Esperamos na próxima, também que o professor Paulo possa vir também gravar com nós. Não, o Paulinho tem que vir. Tem gente. Tá lá que assim, vir. professor, Vai Estamos ruim. esperando. Professor É. Paulo já está convidado. Daquelas como não é nem um convite, é uma intimação. Convocar. É isso aí. Uma intimação. Professor, Eu que agradeço, deixa viu? suas redes sociais, o pessoal que quer acompanhar o seu Deixo. trabalho também. É aí. bem difícil. É @Renato Saad. Não tem outro, com certeza. Renato Saad, o Saad tem um H Tem no o meio, H no meio. dos As e um Ezinho no final. Então é no Instagram, é no LinkedIn. Show de bola. O Facebook acaba puxando o Instagram, É. não uso muito, mas ele acaba Eles acabam puxando. ficando E o compartilhados. YouTube, Legal, legal. @Renato Saad. Aí eu tenho um trabalho com o Paulinho, que é um canal dos autores da Muito engenharia, bom que na realidade também. está no Sim. meu canal. Muito bom. E agora a gente tem um projeto novo que chama Boa Engenharia. Que legal, que legal. Já registramos o nome, inclusive. Ó, Ai, que muito legal. bom, Boa hein? Engenharia, para fazer uma boa engenharia. Isso aí. Então, como vocês têm feito, parabéns. Muito Ah, obrigada, agradeço aí professor. por estar aqui, a Gisele não larga meu pé, mas a gente está aqui porque ela não largou do pé. Ei, né, ó, tá vendo? Mas então, tem gente que não larga do pé porque é chato, mas tem gente que, Que leva a gente eu, pra admi- frente, eu né, admiro, que são pessoas que É. estão interessadas em saber Sim. e conhecer.
Eu recebo muitas perguntas no Instagram, coisas assim, que poderiam até ser consultorias. Mas você percebe que a pessoa precisa de um norte. Eu não tenho dificuldade em responder isso, sabe? Eu vou achar um tempo para responder para essa pessoa. Mas tem uns que são chatos. Aí você percebe que a pessoa está querendo tirar vantagem. É verdade. Que tá ali, às vezes, até fechou um serviço e tá querendo que você dê a solução, né? Então, aí você escreve assim, lá, já usa a sua frase até no serviço. No documento, ó o perigo. Perigoso. Gi, suas redes. Vamos lá. @eng.gisele.azevedo. Isso aí, não deixem de seguir @engenheiras notáveis, hein, pessoal? @menezesmar, também quem quiser me seguir lá para acompanhar um pouco do nosso trabalho. E seguir também os nossos patrocinadores aí que permitem, né, o nosso canal continuar no ar. Agradecer mais uma vez, né, Gi? Isso aí, pessoal. Sigam eles nas redes sociais. Procrio, Suprema, IDD, Imper Solutions e Soncine. Isso aí, galera. E obrigada aí pelo tempo de vocês. Tenho certeza que aprenderam muito com o professor Renato Saad. Com certeza teremos um segundo episódio. Isso aí. E a gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigada e tchau, até mais. Tchau. Até mais, pessoal.